Bem-vindo a Cliris, Terapias e Cursos. Vamos a mais um vídeo da série ligada às dores crônicas e à fibromialgia. Nesse momento, vamos falar das dores que podem ser causadas por uma intolerância alimentar muito comum, a intolerância à lactose. A intolerância à lactose ela é muito comum, muito conhecida hoje em dia, parece que é uma das coisas que está em moda. Ela é causada pela deficiência da enzima lactase, que é uma enzima, que é uma proteína digestiva produzida no nosso intestino delgado, que é responsável pela digestão da lactose, que é o açúcar do leite. Ela está presente em cerca de 70% dos brasileiros e a maioria das pessoas não tem nem ideia de que pode apresentar essa dificuldade da digestão. E nós temos 3 possíveis causas para ela. A causa congênita, que a criança já nasce com ela, que é um defeito genético raro, então é muito incomum de acontecer. Doenças intestinais prolongadas, como a diarreia crônica, por exemplo, pode acontecer em crianças desnutridas, ou mesmo em pessoas adultas, ou qualquer outra doença que possa causar inflamação do intestino, como outras intolerâncias alimentares até. Por isso que muitas vezes nós temos as intolerâncias alimentares uma associada à outra. E a deficiência primária, que é a mais comum, que é a que acontece com o envelhecimento. Pois nós sabemos que o único mamífero que se alimenta de leite depois que cresce é o humano, concorda comigo? Os orientais, eles não têm o hábito de tomar leite depois que crescem. Só como curiosidade, por que os nossos dentes, os primeiros dentes que nós temos, são chamados de dente de leite? Porque eles são os dentes que nós temos na época em que tomamos leite. Os outros animais só se alimentam do leite materno, enquanto criancinhas depois passam a se alimentar de outros alimentos, e isso é o comum da maioria da população. Deveria ser o mais comum também para o ser humano, como os outros mamíferos, mas como nós criamos hábitos alimentares distintos e muito próprios para a nossa espécie, se prolongou o uso do leite como sendo uma das fontes de proteínas e de cálcio, aliás, para a nossa alimentação, para o fortalecimento do nosso corpo. Só que muitas pessoas não toleram o consumo do leite e começam a ter sintomas. E quais são esses sintomas, então? Os mais comuns, que todo mundo já sabe, né? Ou nem todo mundo, vamos dizer assim, são os que surgem primeiro. São dor de estômago, são náuseas, vômitos, gases, a barriga estufada, sempre que consumimos algo que tenha leite, a diarreia ou mesmo a constipação, pois muitas pessoas acreditam que a intolerância à lactose só dá diarreia, mas não, muitas pessoas só têm sintomas no estômago mesmo, ou o intestino prende em vez de soltar. E por que isso pode acontecer, essa variedade de sintomas? Nós estamos consumindo um alimento que não vai ser aproveitado pelo nosso corpo, pois nós não conseguimos fazer a digestão dele. E aí, o que acontece? A má digestão, quando passa pelo intestino delgado, o leite não vai ser digerido, ele vai chegar no intestino grosso e ele vai ser degradado por outras bactérias, só que ele não vai ser transformado em energia para o nosso corpo. Ele vai ser transformado em ácido, em gases e em substâncias tóxicas para o nosso organismo. Com isso, dá essa sensação de barriga estufada, de gases, de mal-estar. E tem pessoa que quando tem dor de estômago, vai tomar leite achando que vai melhorar. Se essa dor de estômago já for causada pelo leite, ela só vai piorar dessa situação. Então, nós precisamos estar muito atentos à nossa alimentação. E além dos sintomas gastrointestinais, que outros sintomas importantes? Alerta para quem tem dores crônicas. Olha aqui. Aqui que está o nosso foco. A pessoa, por estar consumindo um alimento que não está sendo aproveitado pelo seu corpo e ainda produz substâncias tóxicas, ela vai ter cansaço,
vai ter dor de cabeça, pode ter dores pelo corpo todo, dores musculares, pode ter tontura, dificuldade de concentração. E com tudo isso, com todo esse mal-estar, acaba atrapalhando até o sono da pessoa também, não é verdade? Então, quem é portador de dor crônica, quem é portador de fibromialgia, é um alerta importante, pois às vezes a pessoa pode até achar que tem fibromialgia, só que ela pode estar tendo uma intolerância alimentar. É muito importante você procurar o seu médico, pois existem formas de fazer diagnóstico através de um exame simples que se faz das fezes, detectando a acidez, pois a produção de ácido lático, que é um ácido produzido pelas bactérias do intestino grosso, digerindo essa lactose, então as fezes vão ficar mais ácidas. Isso se faz com um exame de fezes para diagnóstico da intolerância à lactose. Ou existem exames de sangue também que podem ser feitos para poder ajudar no diagnóstico. É muito importante a gente ter esse diagnóstico porque algumas pessoas conseguem tolerar pequenas quantidades de laticínios, que aí a lactose, a gente falou do leite, mas não é só o leite. Nós temos o leite e todos os outros derivados, o iogurte, o queijo, né? Que a gente sabe que assim, nos derivados do leite, alguma parte da lactose ela é degradada durante o processo de fabricação, mas ainda se conserva uma porcentagem dessa lactose. Então a pessoa às vezes consegue consumir um pouco de leite, um pouco de queijo, um pouco de iogurte, e tem pessoas que não conseguem consumir em absolutamente nada. E é importante, principalmente nas crianças, verificar se ela tem só intolerância à lactose ou se ela tem alergia à proteína do leite, que é muito mais comum nas crianças bem pequenininhas, principalmente nos bebezinhos. Então, o diagnóstico é muito importante. Se você não tiver acesso aos exames e tiver em dúvida, nossa, será que realmente eu tenho intolerância à lactose? Experimente ficar 2 semanas sem consumir nada de produtos derivados do leite, sem tomar leites. Se você melhorar do seu estômago, do seu intestino e das suas dores, o diagnóstico já está quase que confirmado. Agora, se você não conseguir melhorar, se os seus sintomas persistirem depois de 15 dias sem consumir o leite, aí nós temos que buscar outras causas para suas dores, tá bom? Gostou do conteúdo? Então compartilhe com mais pessoas esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para poder receber mais notificações, ser avisado a cada novo conteúdo que nós publicarmos. Muito obrigado e até a próxima.